Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Hoje temos aqui um convidado que, para o público português, talvez dispense algumas apresentações, mas para quem não conhece e está noutros países, hoje temos aqui connosco Carlos Guimarães Pinto, que é deputado à Assembleia da República de Portugal desde 2022, doutorado em Economia, e com experiência profissional em vários países, autor de vários livros sobre economia e liberalismo económico e também fundador do Instituto Mais Liberdade, que neste momento é um dos maiores think tanks em Portugal. Carlos, muito obrigada por aceitares o convite para estar nesta entrevista. Esta entrevista vai ser mais orientada para o tema da flat tax e da fiscalidade. Como a Somos Inovação / We Are Innovation é um think tank mais associado à inovação, a relação pode não ser tão óbvia, mas aqui porque é que nós vamos falar de flat tax? Primeiro porque nós defendemos a inovação não só a nível tecnológico, mas também a nível de políticas. E a flat tax é uma política inovadora e também uma política que nós acreditamos catalisar a inovação. E para além disso, nós muito recentemente publicámos um relatório, está disponível em inglês e em espanhol, em português ainda não neste momento, que fala sobre uma possível aplicação da flat tax à Argentina, porque o nosso think tank nasceu na Argentina e, e fizemos esse relatório. E eu decidi aqui convidar o Carlos, que acho que é das melhores pessoas em Portugal para falar sobre este tema. Carlos, então vamos começar a nossa entrevista. Antes de passarmos para o tema da flat tax em específico, eu gostava de perguntar só para falarmos do problema em primeiro. E é aqui uma pergunta que dá pano para mangas. Quais são os principais problemas que tu identificas no atual panorama fiscal de Portugal? Olá a todos, antes de mais, muito obrigado pelo convite, a todos os que nos estão a ouvir, e já que isto é para a lusofonia, para além de Portugal, obviamente gostava de mandar um abraço para Cabo Verde, que nós estamos a gravar quando, poucos dias depois de Cabo Verde ser qualificado para o Mundial, eu estive em Cabo Verde há pouco tempo a ver a taça africana e vi como aquilo tudo era vivido, e imagino como é que vai ser um Mundial. Portanto, se alguém estiver a ver isto em Cabo Verde, pode deixar aí um comentário ou assim, que é um país que eu gosto muito e mando desde já um abraço. Sobre a questão fiscal, nós temos vários problemas e eu dividiria em dois tipos. O primeiro é a dimensão da carga fiscal. Para o nosso nível de desenvolvimento e para o salto de crescimento económico que gostaríamos de dar, acho que temos uma carga fiscal demasiado elevada e que não tem dado mostras de reduzir. Muitos governos prometem que irão reduzir a carga fiscal, mas raramente algum efetivamente cumpre isso. E mesmo quando cumpre de um ano para o outro, são sempre uma décima ou duas décimas, algo assim, muitas vezes até motivado por um fenómeno específico que não tem nada de opção política. Portanto, a carga fiscal é efetivamente um peso muito grande. Mas, para além da carga fiscal, nós temos um problema de mix. Ou seja, a mistura dos impostos, onde é que se vai buscar mais impostos? E Portugal, especificamente, tem um problema particular, que é a falta de investimento, a incapacidade de reter talentos, baixos salários. Portanto, um dos principais problemas que nós temos também resulta daí, que é do misto do mix de impostos, que é muito focado nos impostos sobre o rendimento. Nós temos dos IRS mais altos da Europa, dos IRCs mais altos do mundo, ou seja, e nós, independentemente de todos os estudos económicos dizerem que no longo prazo os impostos acabam por cair
o impacto económico recai sobre todos, ou seja, o IVA também acaba por recair sobre rendimentos, o IMI também acaba por recair sobre um conjunto de coisas. A verdade é que a forma como distribuímos os impostos cria um conjunto de incentivos perversos. E ao focarmos o nosso mix fiscal bastante na questão dos rendimentos, aquilo que estamos a fazer é impedir que os rendimentos cresçam. Nós não podemos esperar que, quando se pensa em taxar a poluição, o objetivo é que a poluição reduza. Quando pensamos em taxar o açúcar, é para que o consumo de açúcar reduza. Não podemos esperar que, quando taxamos os rendimentos, que não haja um efeito sobre os rendimentos. E esse efeito existe. E existe das mais diversas formas. Que existe, por um lado, porque retira incentivos ao trabalho e ao investimento, se as pessoas deixam de trabalhar ou de investir, mas também introduz um conjunto de perversidades no comportamento das pessoas, distorce o comportamento das pessoas. Nós hoje em Portugal temos imensas empresas que fazem aquela coisa de, em vez de aumentarem o salário, ou dão uma parte do salário sob a forma de ajudas de custo, ou compram um automóvel, em vez de darem um aumento, dão acesso a um automóvel, o que quer que seja. E note, muitas vezes, imaginemos que que o valor daquele automóvel é o correspondente a 500 euros por mês. Muitas vezes as pessoas até preferiam receber 400 em vez do valor que aquilo tem. E toda a gente ficava melhor. A pessoa ganhava 400, aprecia mais do que receber o automóvel, a empresa só gastava 400 em vez dos 500 que paga pelo automóvel, todos ficariam melhor. Porque é que isso não acontece? Porque os 400 vão ser muito mais taxados do que os 500 do automóvel. E depois sabendo isso, introduz outros mecanismos de fiscalidade sobre o próprio automóvel e de repente já não se sabe exatamente a quantas andamos, quando seria muito mais simples, temos simplesmente impostos mais baixos sobre os rendimentos, de forma a que as pessoas possam ficar com uma parte maior do seu rendimento, tenham mais incentivos a trabalhar, a investir, a arriscar, que é uma coisa que Portugal efetivamente precisa. E o mesmo acontece depois com o IRC, que nós temos um IRC estatutário, ou seja, a taxa teórica de IRC das mais altas do mundo, mas depois quando vemos a taxa efetiva de IRC que as empresas pagam, é muito mais baixa. E está até na média da OCDE, penso eu. O que é que isto gera, não é? O que é que isto acontece, primeiro? Acontece porque se cria um conjunto enorme de incentivos fiscais para contrabalançar o facto da taxa de IRC ser muito alta. Portanto, as empresas que são mais espertas, têm mais conhecimento, conseguem aproveitar todos esses mecanismos e pagam um IRC mais baixo. Só que as empresas que querem investir cá, que vêm de fora querem investir cá, quando fazem o seu plano de investimento, eu já fiz imensos, não podem contabilizar essas maquinações todas, não é? Essas fórmulas todas, quando estão a escolher se investem em Portugal, na Bélgica ou na Andorra ou no que é que seja, olham para a taxa efetiva quando fazem e depois muitas acabam por não investir cá, quando se calhar se investissem até teriam pago uma taxa de IRC mais baixa. Mas pronto, eu não sei se me estiquei um bocadinho a pergunta que estávamos a fazer, se calhar estiquei um bocadinho, Não, sim, mas acho que não, é basicamente, está estes são basicamente perfeito. os dois grandes problemas. Está perfeito, e já agora, no nosso relatório em relação à Argentina, a situação é muito semelhante. É que há ali um emaranhado de impostos que depois aquilo não se percebe bem, é muito complicado e nem os próprios contribuintes percebem bem o que é que se está para ali a passar. Exatamente. E neste caso, ou seja, neste caso, como é que, de que modo é que a aplicação da flat tax, ou seja, o imposto de taxa única, ainda não usei aqui o termo português, mas o imposto de taxa única, um, poderia ser uma mais-valia para o sistema fiscal português e também como é que poderia ser aplicado, porque nem todos os países acabam por aplicar da mesma forma, mas na tua perspectiva, como é que poderia a flat tax ser aplicada em Portugal e que benefícios é que isso poderia trazer? Bem, em primeiro lugar, teria o benefício de reduzir a carga fiscal sobre o trabalho, que é uma das dos grandes desincentivos que nós temos em Portugal a trabalhar e a investir e a arriscar.
essa carga fiscal é bastante forte em termos de retenção de talento, de atração de talento, até porque em Portugal a progressividade começa muito cedo, até para salários que estariam abaixo do salário mínimo noutros países europeus, de repente temos taxas muito grandes, cargas fiscais muito elevadas. Eu não tenho os números agora na cabeça exatamente, mas para salários líquidos de pouco mais de 1.000 euros, as pessoas já entregam metade de qualquer aumento que recebam ao Estado, sob a forma de IRS e Segurança Social. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, um salário de 1.000 e poucos euros não é um salário elevado, não é um salário de uma pessoa rica. Portanto, ter uma taxa única que torne previsível e constante o peso que o IRS tem sobre os aumentos salariais é importante. Isto só, acho que é importante abrir um parênteses aqui. Nós também, em termos de taxa efetiva de IRS, a taxa não é extraordinariamente elevada, porque está agora nos 14, 15% de taxa efetiva de IRS. Mas não é extraordinariamente elevada porque os salários são baixos. E os salários são baixos porque o IRS em Portugal, o IRS progressivo, funciona na prática como um imposto sobre os aumentos salariais. Quando nós pegamos numa pessoa que ganha 1.300, 1.400 euros líquidos, olhamos para a taxa efetiva de IRS que ela paga, é relativamente, não direi baixa, mas é relativamente baixa. É muito menor, ou dito de outra forma, mas o aumento que ela recebe a partir desse ponto já paga uma taxa de IRS que muitas vezes é o triplo ou quádruplo da taxa efetiva que pagou até que paga do atual salário. Ou seja, o IRS muitas vezes acaba por não ser um imposto sobre o salário, mas muito mais um imposto sobre os aumentos salariais, devido à progressividade muito rápida, às isenções que existem. Portanto, o que acontece é que muita gente recebe um aumento salarial e percebe naquela altura que entrega boa parte disso em impostos. O IRS, a taxa única diminuiria bastante esse efeito, e acho que era um efeito positivo para atrair mais talento, e eliminaria todas estas distorções que existem hoje em dia para não dar aumentos salariais em dinheiro ou em salário, mas em géneros ou de alguma forma há empresas que pagam férias aos funcionários ou arranjam uma forma qualquer de não lhes pagar em dinheiro, porque sabem que se lhes pagarem em dinheiro, numa quantidade de dinheiro, a Segurança Social e o IRS vai tirar uma boa parte disso. E acho que uma das grandes vantagens do IRS era isso, não punir da taxa única era essa, não punir o rendimento, os aumentos salariais para salários muito baixos, que é o que já acontece hoje, e tornar o sistema um bocadinho mais previsível, mais simples, porque é muito difícil com o atual sistema termos esta previsibilidade, esta simplicidade. Vamos ser claros, eu tenho um doutoramento em economia, foco muito em questões de fiscalidade e eu não adivinho, tenho um perfil de rendimentos relativamente simples, alguns rendimentos de capital, o salário, não sei o quê, e eu quando estou a preencher a declaração de IRS não consigo adivinhar quanto é que vou pagar antes. Não consigo. Não tenho. Eu sei que existe uma fórmula, sei que existe um conjunto de cálculos que são feitos, deduções, não sei o quê, não sei o quê. Pá, nunca tenho de pagar ou de receber exatamente aquilo que acharia, porque o sistema é de tal maneira complexo e difícil de perceber que ninguém entende exatamente o que é porque é que paga um bocadinho mais ou menos, ou o que é que seja. Eu acho que esta simplicidade também ajudaria até para o planeamento da vida das pessoas. Obrigada. Pronto, de facto, estão aí muitos benefícios mencionados. Agora vamos aos contra-argumentos. Em relação à flat tax, há algumas pessoas, alguns críticos que fazem o contra-argumento de vai beneficiar os ricos e, ao mesmo tempo, vai beneficiar os ricos e prejudicar a classe média ou as classes mais baixas. E também que
pode ser adequado a uns países, mas não a outros. O que é que tens a dizer em relação a estes contra-argumentos? Como é que isto se ultrapassa? Argumentos que são válidos, mas eu gostaria de distinguir duas definições, que é a definição de rico e a definição de alguém que tem um salário elevado, que não tem necessariamente que corresponder exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode nascer milionária, ter dinheiro para o resto da vida e receber o salário mínimo ao longo da vida. Pode acontecer, mas vai consumindo a herança que recebeu. E essa pessoa vai pagar zero de IRS ao longo da vida. É rico, mas não paga IRS. Simultaneamente, uma pessoa que nasce sem nada, para ter o mesmo estilo de vida daquela pessoa, tem que ter um salário elevado. E com esse salário elevado que lhe permita, no final de vida, eventualmente, ter o mesmo património que aquela pessoa, irá pagar mais de 50% de impostos. Ou pelo menos mais de 50% em termos de segurança social, mais IRS, tudo junto. Um, Isto faz com que o IRS acabe também por ser uma forma de atrasar a mobilidade social. É verdade que existe, em certas alturas, uma correlação entre quem tem mais património e quem tem mais rendimento também, até porque uma parte do rendimento pode vir de património. Mas, curiosamente, a parte do rendimento que vem de património é sujeita a uma taxa única. Portanto, a parte do rendimento que vem de património, os rendimentos de capital, são sujeitos a taxa única. Quem deseja mobilidade social através do seu próprio trabalho, que é o que acontece a quem não tem património quando se lança na vida, quando se lança na vida adulta, já paga uma taxa, já paga taxas progressivas e bastante altas. Por isso é que eu quando defendo a taxa única, até aceito a ideia de, epá, para rendimentos muito, muito altos, poder haver uma taxa superior, porque há um argumento que é válido, um argumento que é economicamente válido, que é o proveito que se tira do rendimento vai diminuindo à medida que o rendimento aumenta. Isso é verdade. Isso é verdade. Pronto. Alguém que receba 1.000 euros por mês, se calhar pagar 100 euros em imposto, custa muito mais, sacrifica muito mais o seu estilo de vida do que alguém que receba 1 milhão de euros, um jogador de futebol que receba 1 milhão de euros e sacrifique 100 mil euros. Eu acho que isso é verdade. Não, portanto, esse argumento eu compro, porque é efetivamente verdade. O efeito económico na vida das pessoas é diferente consoante o nível salarial que recebem. Só que isto começa a ser verdade para rendimentos muito mais altos do que aqueles aos quais atualmente é aplicada a progressividade. E nós, quando começamos a aplicar a progressividade demasiado cedo, aquilo que estamos a fazer, efetivamente, é impedir a mobilidade social. Impedimos que alguém que tenha nascido sem nada não possa através do seu trabalho, ter algum tipo de mobilidade social. Até dou um exemplo no meu último livro sobre alguém que em Portugal tenha um salário de 3.000 euros, que é um salário bastante elevado para o nível português em termos da média. Essa pessoa, para comprar um T2 em Lisboa, vai ter de viver durante 30 anos com 1.000 euros. Ou seja, e não se pode dizer que aquela pessoa seja rica ou milionária, porque ter um T2, supostamente viver num T2 não é um sinal exterior de riqueza, é um sinal banalíssimo, quer dizer, um caso normal. No entanto, essa pessoa, para ganhar 3.000 euros líquidos, tem que ganhar mais de 5.000 euros brutos, é tratada pelo nosso sistema fiscal como se fosse rica. E não é rica, porque aquela pessoa vive num T2 e gasta 1.000 euros por mês, tirando a casa. Percebes? E são estas injustiças que nós temos atualmente, que também advêm do facto de termos um foco muito grande nos impostos sobre o rendimento em Portugal. E já agora, eu sei que a Iniciativa Liberal tinha uma proposta de percentagem, mas só para ficar aqui, qual é que seria a percentagem, na tua perspectiva, adequada para implementar uma flat tax sobre os rendimentos? Eu defendi os 15%,
Que era a quando era preciso proposta. partir. Sim. Entretanto, já apareceram propostas com duas taxas. Penso que a primeira foi à volta de 20 e depois 40% a partir dos 80 mil euros. Mas acho que ali entre os 15% e 20%, tá bem, eu às vezes sou mais radical nisso, mas iria implicar uma subida no imposto sobre o consumo. Estou para escrever sobre isso há algum tempo, ainda não sei se vai ser um artigo ou um livro, que é para as circunstâncias de Portugal e aceitando que se deveria descer os impostos, a carga fiscal como um todo, e aceitando também que os impostos sobre património e heranças são extraordinariamente difíceis de aplicar na prática, devia haver um shift do mix fiscal dos rendimentos para o consumo. E porquê é que eu acho isso? Há várias razões, eu ainda estou a estruturar o pensamento sobre isso. Um, Primeiro, uma razão económica. Porquê? Porque o proveito económico que alguém retira do rendimento não é do rendimento em si. Ganhar muito não é um benefício económico em si. O retorno económico de uma pessoa é quando consome. Uma pessoa que ganha 5 mil euros a vida toda e que só consuma 1.000 euros por mês, tem exatamente o mesmo bem-estar económico naquilo que compra, naquilo que consome, etc., que uma pessoa que ganha 1.000 euros por mês e gasta os 1.000 euros por mês. Portanto, aquelas duas pessoas tiverem exatamente o mesmo retorno económico do seu salário. Mas a primeira pagou muito mais impostos do que a segunda. Portanto, dessa perspectiva, faz algum sentido passar, e se o mix fiscal fosse mais focado no consumo, o que nós teríamos era que o benefício económico que cada um recebe do dinheiro que ganha pagaria um tipo de imposto mais próximo do que se taxarmos apenas do rendimento. Depois há um outro fator, que é, normalmente, os escalões da progressividade são definidos anualmente. O que é que acontece? Se tu ganhas 60 mil euros num ano e zero no ano seguinte, tu ganhaste 60 mil euros nos 2 anos, mas pagas mais impostos, aliás, muito mais impostos, do que se ganhaste 30 mil num ano e 30 mil no ano seguinte. Isto introduz, obviamente, uma injustiça para as pessoas que têm rendimentos instáveis. Já consumir, é muito difícil consumir, não te acontece, tu comeste tudo num ano e depois no ano seguinte já não comes nada. Isso não acontece. Portanto, o perfil de consumo é muito mais estável do que o perfil de rendimentos. Portanto, e depois Portugal tem uma coisa muito específica, que é, nós temos um problema de falta de criação de riqueza, de salários muito baixos, e ao mesmo tempo temos uma indústria de turismo bastante grande. Portanto, até nessa perspectiva, nós somos um bom país para mudar o mix de impostos de rendimento para o consumo. Um dos riscos de mudar este mix é as pessoas depois vão consumir ao estrangeiro. Mas nós só temos uma fronteira terrestre, que é com Espanha, e é relativamente longe dos principais centros urbanos, onde mora grande parte da população. Portanto, o risco das pessoas fazerem 200 km para irem comprar coisas à Espanha para pouparem 7% no IVA é relativamente reduzido. Por outro lado, somos um país onde as pessoas gostam de vir consumir. Gostam de fazer turismo, gostam de vir para cá na reforma, etc, etc. Portanto, até nessa perspectiva um bocadinho mais oportunista, faria sentido mudar este mix que nós temos de rendimento para consumo. Faz mais sentido em termos económicos, não obedece a distorções de rendimento intertemporal, e para o perfil de Portugal também tem esse benefício. E eu tenho a impressão que me distanciei um bocadinho da tua pergunta original, mas acho que deu para entender. Sim, era só sobre só para clarificar a percentagem, Sim, qual é que é a isso respondi perspectiva. logo no princípio. Sim, sim, mas eu Portanto, também, era essa a mas é resposta que isto daí bem, eu. desculpa. Porque se fizéssemos isto, se calhar até podíamos ter uma taxa sobre os rendimentos ainda mais baixa do que aqueles 15%. Nós poderíamos perceber, estamos numa emergência económica, temos rendimentos muito baixos, temos uma capacidade estamos a perder capacidade de atrair investimento, etc.
vamos tomar uma medida verdadeiramente radical para fomentar o rendimento, o investimento, o risco, etc. Vamos descer o IRS para 10%. Claro que isto seria impossível no curto prazo sem compensar no outro lado qualquer. E é por isso que eu acho que o mix seria interessante. Aliás, há um economista dito liberal de esquerda que eu respeito bastante em Portugal, que é o Luís Aguiar Conraria, que escreveu isso há uns anos, defendia exatamente essa ideia, que era acabar com os impostos sobre o rendimento, e ele não defendia uma redução da carga fiscal, dizia só acabar com os impostos sobre o rendimento e subir o IVA até ao ponto em que compensa aquilo. Ele depois brincava, o IVA vai ser 45%. Eu não acho que fosse preciso esse nível, mas se calhar na situação em que nós estamos, gradualmente virar este mix era importante. Ok. Obrigada. E agora, em relação aos países que já implementaram a tal flat tax, não foram muitos, foram alguns. Há algum país, algum exemplo que tu gostasses de destacar e que achas que poderia ser interessante para Portugal se inspirar? Opa, eu escrevi um artigo sobre isso há uns anos, até foi com o Pedro Schuller. Vários países em que isso tinha funcionado. Na altura, eu penso que apontei a Eslováquia, que depois introduziu uma outra taxa. Eh, Na altura analisámos, penso que 4 países e nenhum deles, 2 anos depois da aplicação, tinha menos receitas no imposto sobre o rendimento de trabalho. Obviamente, no primeiro ano, após a descida, havia uma descida das receitas de IRS, mas depois com todos os ajustes, com todos os rendimentos que passaram da economia informal para a formal, com os aumentos salariais que aconteciam e não teriam acontecido, etc., de repente a coleta de IRS aumentava em relação à que havia 2 anos atrás. Eu diria, se, não me quero estar aqui a enganar, mas a Eslováquia e a Estónia eram dois dos melhores exemplos. A Lituânia também pensou. A Lituânia ou a Letónia? Uma delas, desculpa. Sim, sim, nós por acaso Uh, no relatório sim, também, sim, também força, força, desculpa. mencionamos, nós no nosso relatório também mencionamos todos esses casos. A Estónia foi a pioneira, Sim, mas exatamente. nós mencionamos todos E os que casos. resultou, porque eles tinham exatamente o mesmo problema que nós naquela fase, que é precisarmos de reter o nosso talento, precisamos de ter investimento, precisamos de tudo isto, até porque o impacto económico de um imposto como o IRS vai muito para além das pessoas. As empresas também, porque muitas empresas querem atrair pessoas de qualidade e percebem que as pessoas querem negociar salários líquidos, não é? Pouco lhes importa se o salário bruto é 100 mil euros, se depois só recebem 1000. Eles, o que eles negociam na parte é aqueles 1000 euros. Portanto, muitas das empresas depois também acabam por o imposto, o IRS também recai sobre elas próprias porque têm que subir o salário bruto o suficiente para chegar ao salário líquido que a pessoa deseja. Ok, e já agora esse artigo está publicado onde? Está publicado no Eco, eu até posso procurar Ok. aqui, Pronto, mas fica aqui a sim, sim, sugestão. sim, sim. Se procurarem no Eco taxa única, ou não, acho que foram 2 artigos e chamava-se Mitos e Falácias do Sistema Fiscal, ou algo assim, mas procurarem Carlos Guimarães Pinto e Pedro Schuller, deve aparecer. Bem, fica aqui a sugestão para depois irem ver Fizemos uma também análise muito uma análise detalhada mais sobre, aprofundada. sobre esses países. Pronto, e agora, última pergunta. Para além da flat tax, que outras medidas é que poderiam ser aplicadas para simplificar o sistema fiscal português, que é muito complicado, já se viu. Sim. Sim, para além dessa medida, que pronto, foi aqui o foco, mas que outras medidas é que gostarias de mencionar que poderiam ser E eu interessantes? reduziria o IRC para começar, porque temos uma taxa estatutária demasiado alta e, simultaneamente, todas as exceções e coisas que se criam como os CFIDs e não sei o quê, que é basicamente uma forma de dar atalhos de fiscalidade a empresas que têm grandes fiscalistas a trabalhar para elas, o que cria um incentivo perverso, que muitas vezes as empresas que se focam nos clientes, em vez de se focarem na atividade tributária, acabam por pagar mais impostos apenas porque não recorrem a esse conjunto de truques. Muitas vezes as empresas estrangeiras que têm, ou por desconhecimento, ou até por ética
uma ética empresarial diferente, acabam por não querer recorrer a todos esses mecanismos que são criados com simplificação também do sistema de IRS, eventualmente acabar com as derramas, que é uma coisa que faz muito pouco sentido. Diria que era muito por aí. Sim, penso que seria até mais por aí. Sim. Eu vi-me lembrar de mais coisas, mas de repente não me lembro. Mas sim, é por aí. Simplificar, ter taxas que sejam transversais e simultaneamente retirar um conjunto de exceções que só servem para favorecer lobbies específicos. Exatamente, e fica aqui a sugestão. E assim terminamos o nosso episódio sobre Flat Tax com Carlos Guimarães Pinto, a deputada à Assembleia da República de Portugal. Muito obrigada por estarem Obrigado. connosco em mais um episódio e muito obrigada, Carlos, claro, por estares connosco. E fiquem Obrigado, atentos Rui. ao próximo episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.